Eu entendo que esse choque, eu entendo que esse baque que eu recebi agora, essa paulada, veio para me beneficiar. Eu quero ler hoje aqui Isaías 38, que diz assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: eu disse, no vigor da minha vida tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor, na terra dos viventes? Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo? A minha casa foi derrubada e tirada de mim como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido, dia e noite acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos, dia e noite foi acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor. Vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Olha isso aqui que ele diz: foi para o meu benefício que tanto sofri. Ou se eu pegar aqui na tradução da Almeida, vai estar escrito assim. Está escrito assim, né? Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela sua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Isaías dissera: apliquem um emplastro de figos no furúnculo,
e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados. E se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu: pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Ezequias, ele é um reflexo, um arquétipo que eu quero trazer hoje aqui para cada pai, para cada mãe. De como nós temos visto e principalmente, e se é que existe essa palavra, e piormente ainda, como alguns de nós têm vivido. Por quê? Porque nós vemos um homem aqui, homem de Deus. Ezequias tinha razão. Diante de quem Ezequias tinha razão, gente? Diante de Deus. Porque assim, uma coisa é eu ter razão com você. Uma coisa é eu ter razão na justiça dos homens, entrar com um processo, e o juiz dessa terra, um desembargador ou mesmo um ministro, me dar ganho de causa. Uma coisa é eu ter razão lá na minha casa, com a minha esposa, com os meus amigos. Uma coisa é eu ter razão numa discussão. Uma coisa é eu ter razão e poder afirmar que o meu produto, que o meu serviço é o melhor, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Agora, outra coisa, que não é qualquer coisa, é eu ter razão com Deus. Eu ter razão diante de Deus. E Ezequias era um homem que tinha razão. Como que a gente sabe que ele tinha razão? O Senhor viu que Ezequias tinha razão quando mandou Isaías avisá-lo que ele morreria. Isaías, amando do Senhor, foi e o avisou que ele morreria. E aí ele se volta para a parede e ele começa a apresentar a Deus a sua razão. Ele começa a lembrar o Senhor da sua razão. E Deus disse para o Isaías, o mesmo que ele tinha mandado ir avisar o Ezequias, ele disse, volta lá agora e fala para ele que ele viverá mais, eu darei a ele mais 15 anos de vida. O Isaías, que já estava indo embora, pega, volta e
O Senhor vai te dar mais 15 anos de vida. Mas vamos nos atentar a uma mensagem que o Senhor disse antes dele morrer, para ele fazer, mesmo tendo a direção que morreria. Qual foi a mensagem? Qual foi a mensagem? Põe a sua casa em ordem. O que seria a casa dele em ordem? Será que a cama dele estava bagunçada? Será que tinha sujeira debaixo do tapete? Será que a louça estava na pia sem ninguém lavar? Será que era isso que Deus estava falando? Não. A casa dele em ordem era a família dele. E olha, esse homem aqui, ele tem uma visão de vida que a gente precisa pegar para a nossa vida. Esse versículo aqui que ele disse, que eu pedi para que você repetisse comigo, é um versículo que a gente precisa ter esse entendimento em determinados momentos da nossa vida. Que é o 38:17, que ele diz assim: foi para o meu benefício que tanto sofri. Quer dizer, eu entendo que essa notícia, eu entendo que esse choque, eu entendo que esse baque que eu recebi agora, essa paulada, veio para me beneficiar. E ele podia ter sido inteiramente beneficiado, mas não foi. Ele, por um lado, entendeu, Deus está me chamando a atenção. Deus está aqui me chacoalhando, Deus está dizendo, as coisas podem mudar do dia para a noite. As coisas podem ser diferentes do que você se acostumou. Então, coloca a sua casa em ordem. E nós vemos aqui, entendemos, no capítulo 39, por que a casa dele não estava em ordem. Porque Ezequias, ele tinha sim um tom de fé para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus, mas Ezequias foi um homem egoísta. No sentido da herança que Deus confiou nas suas mãos, que qual é a herança do Senhor para a nossa vida? Nossos filhos. Ele recebeu a herança, mas ele não cuidou bem dela. Ele recebeu a herança, mas ele não tratou bem ela. Porque depois nós vemos que quando vieram, nós não vemos uma atitude do Ezequias, quando ele recebeu aqueles 15 anos de vida a mais, nós não vemos o registro dele ter mudado a sua postura com a sua casa, com a sua família. Sabe quando você vive uma situação, e é esse cuidado que eu quero que agora você pense, e claro que é o que a palavra de Deus está dizendo para nós, pais, termos com a nossa família, com os nossos filhos. Às vezes nós vivemos situações, e situações extremas, situações drásticas, situações que nós nunca vivemos, como nós nunca vivemos. E elas trazem para nós algumas lições. A primeira é como nós não temos controle da nossa vida. Primeira delas. É ou não é? Você pode estar indo e fazendo, acontecendo, igual o Senhor Jesus disse que acontecia nos dias que antecederam o dilúvio. As pessoas compravam, vendiam, casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, normal. De repente, começou a chover. E ali ninguém tinha visto chuva. Água caindo do céu? Não. E começou a chover e não parou mais. Até todo mundo morrer. Foi ou não foi? Até todo mundo morrer, a chuva começou e não parou mais. Parou para o Noé, porque o Noé estava dentro da arca. E ele viu a chuva parando. Mas toda a humanidade não. Que morreu, inclusive, por causa das chuvas, por causa do dilúvio.
O Ezequias estava, ele era rei. Ezequias não era um plebeu, não era uma pessoa comum da sociedade, era rei. Do dia para a noite, ele tem uma ferida ali, uma enfermidade, que depois nós vemos que era uma espécie de um furúnculo, né? E ali as coisas mudam para ele, e ele recebe a notícia de que ele morreria, mas que ele deveria colocar a sua casa em ordem. Então ele viu, olha, veio um mal sobre mim, veio, né, um problema, veio uma notícia terrível, mas ela veio para o meu bem. Ela, como ele diz, foi para meu benefício que tanto sofri. E ele podia ter estendido isso, deveria ter estendido isso. Ele deveria ter estendido, foi para o meu benefício e para o benefício dos meus descendentes que eu tanto sofri. Mas ele foi egoísta. Foi para o meu benefício. Então ele até teve uma visão certa. Olha, o sofrimento veio para o meu bem, não veio para o meu mal. Mas ele podia ter já aproveitado, ele podia ter aprendido, ele podia ter ficado com a mensagem do Senhor. Porque diga, nada do que Deus fala é dispensável. Tudo que Deus fala é aproveitável, é necessário, é importante, é poderoso. Então, ele se concentrou em não morrer. Quer dizer, ele colocou o foco, a energia dele, ele colocou a fé dele para ele viver. Mas ele não colocou o foco dele, a energia que ele tinha, ele não colocou a fé dele para colocar a casa dele em ordem. Porque se ele tivesse colocado, quando vieram lá os mensageiros da Babilônia para visitá-lo, trazer para ele ali uma lembrança, né? Uma carta e algumas coisas do rei da Babilônia, ele não teria, quando recebeu a palavra do Isaías, que um dia você vai ter descendentes seus como eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ele não teria dito o seguinte, que palavra boa é essa? Quem quer dizer que no meu tempo nada vai acontecer. Assim tem vivido e posteriormente tem sofrido algumas pessoas. Porque tem gente que ainda não mudou essa parte da sua vida, essa parte egoísta. De não, peraí, agora que eu tenho filhos, eu não vivo só para mim. Eu não vivo só para os meus prazeres. Eu não vivo só para as minhas vontades. Eu não vivo só para os mesmos interesses que eu tive, que eu tinha sempre. Eu vivo agora para a minha família também. Eu devo tempo, eu devo foco, eu devo fé, eu devo energia, eu devo obras à minha família. Por que Deus nos faz nascer pequenos e nos coloca nessa fase de crescimento junto com a nossa família? Porque é para o grande passar valores para o pequeno. Para o que é maior, para o que está crescido, transmitir ensinamentos, conhecimento, uma vida, a fé, uma bagagem espiritual para aquele que não tem nada. E isso nós fazemos, como pregamos ainda semana passada, com Deuteronômio 6, que os valores eram transmitidos, devem ser transmitidos, né, na igreja, mas não só na igreja, porque a igreja faz a parte dela, o altar está fazendo a sua parte, o ministério infantil está fazendo a sua parte, mas nós devemos fazer também a nossa parte. Primeiro, dar o exemplo, dar o bom testemunho. Como que eu vou cobrar bom testemunho do meu filho amanhã, se eu não dou bom testemunho para ele hoje? Quando a referência que ele tem de
pai, de mãe, de um adulto. A maior referência dele não dá bons testemunhos. Como é que eu não vou me frustrar amanhã e vê-lo dar maus testemunhos, ter uma conduta ruim, perder o destino dele? Não dá para eu contar, não, Senhor, mas o Senhor vai abençoar o meu filho. Não, mas o Senhor vai cuidar do meu filho. Não, mas o Senhor vai proteger o meu filho. O que você está fazendo hoje nessa missão? Porque não basta eu dizer para Deus, cuida do meu filho. Senhor, protege o meu filho. Senhor, ensina o meu filho. A Bíblia diz, ensina a você o caminho que o teu filho deve andar. E quando ele crescer, ele não se desviará dele. Onde tem Deus nisso? Tem Deus nesse versículo? Tem ou não tem? O Senhor vai ensinar o caminho para os seus filhos, está escrito? Quem que ensina? Os pais. Eu e você que são pais, nós ensinamos. Nós ensinamos falando, pregando, profetizando, nós ensinamos orando por eles, orando com eles. Nós ensinamos tendo atitudes, ações e reações, dando respostas na vida, que eles vão estar olhando, observando, acompanhando. E o desafio dessa palavra é: quantas coisas que nós devemos fazer, mas não queremos fazer. Que sempre tem alguma coisa tomando e dominando a nossa atenção. Veja que o próprio Ezequias ele nos mostra que logo depois daquele alívio, vieram lá mensageiros da Babilônia, em vez de ele estar fazendo o que Deus mandou, o que Deus mandou ele fazer? Coloca a sua casa em ordem. Estava ele lá, não, vamos viajar comigo aqui por todo o meu reino. Vamos aqui fazer um tour no meu palácio para mostrar todas as minhas riquezas, todo o meu arsenal, cada vinho, cada óleo fino que eu tenho, cada utensílio consagrado. Enquanto isso, a casa dele continuava uma bagunça. Mas alguns vão falar, mas como que ele mostrou a bagunça para a Babilônia? Ele mostrou a imagem. Fala a verdade, né? Tem foto que a gente olha na rede social que você fala assim, que lindo. Você vê as pessoas, né? Eu vejo, por exemplo, as nossas mesmo. A gente, quando tem aquele evento de Natal, assim, você vai ver. Se olhar as fotos da maioria dos nossos, os internos, os obreiros, né, os líderes, você vai ver que vai ser uma foto do culto de Natal. Tanto que você vai ver. Se você colocar um grupo de interno, a maioria, você vai ver a maior... Qual que é a cor que você mais vê ali? Vermelho. Repara. Ou é vermelho ou agora azul, né? Que aí tem aqueles que vão tirar foto da camiseta do ano novo, né? Já coloca lá o ano de Josué, ano da unção de Josué, né? E vão colocar lá a foto com a camiseta, com aquela roupa branca, né? Todo mundo parecendo um doutor, uma doutora, é ou não é? Então, se você vai por essa foto, aí você olha aquela família, aí você vê o fundo da foto, você vai ver a cruz da igreja, você vai ver aquela guirlanda, e você sabe que estava na igreja. Muitos, você vai ver o altar com aquele telão escrito, ano da unção de Josué. Maravilhoso, fala a verdade. Você olha, você fala, eu já vi. Né? Em alguns painéis extraordinários, que o pessoal às vezes anda para orar, alguns que têm de papel de parede no celular. Eu já vi fotos de alguns de nós aí que as pessoas têm como uma referência de família. Olha que legal, tal. Mas não é essa a referência da família. Você vai dizer, mas então vocês não são? Não a nossa imagem, não pega a imagem, não. E eu digo, em primeiro lugar, a minha, não pega a imagem. Porque o que é uma imagem? Uma imagem estática que todo mundo
ensaiou, combinou, e em muitos dos casos aquela foto não foi nem a primeira que foi tirada. É ou não é? Que às vezes você vai lá, a criança, não quero, não, tal. Não, faz sorrisinho, ó, todo mundo agora, hein? Vamos falar Jesus. Aí o fotógrafo, sabe, a hora que falar aí tira umas 4 fotos para não perder. Não. É o caso do Ezequias. Você acha que o que os mensageiros da Babilônia viram não foi bom aos olhos? Não foi bonito aos olhos? Imagina o tipo de óleo que eles viram, os vinhos que eles viram, os utensílios que eles viram. E é isso que Deus está falando conosco. Para algumas pessoas, eu não estou generalizando, mas para algumas pessoas, Deus está dizendo: ô Ezequias, coloca a tua casa em ordem. A tua imagem já está em ordem, já está boa. O que os de fora veem, legal. E até tem áreas da sua vida que, de repente, tem investimento diário. Que a semeadura, positiva, está em dia, todo dia. Tem declaração poderosa, tem semeadura, tem dízimo, tem oferta, tem sacrifícios de oração, de jejum. Mas cadê a arrumação da tua casa? Da tua casa. Veja que Deus não falou, coloca o teu reino. Ele, como rei, estava correspondendo. Mas e como pai, como marido, ele estava correspondendo? Não. E essa é uma palavra para mim, para você que é pai e mãe. Quantos que tem áreas que Deus não está falando, toda a tua vida está bagunçada. Não tem sacrifício em nenhuma área da sua vida, não tem organização, não tem disciplina, não tem preços sendo pagos, não. Tem gente que é o Ezequias ou a Ezequias, porque não é só para homem essa palavra. A do homem foi a 7 já. Essa palavra é para pais e mães, que de repente, até por um tempo, pediram para Deus e alcançaram de Deus a dádiva. Receberam a herança do Senhor, não tinham herança. Mas oraram, pediram e fizeram campanhas. E Senhor, me abençoa. Senhor, abre o ventre da minha mulher. Senhor, tira a minha esterilidade. Senhor, abençoa a minha terra, abençoa a minha família. Aí Deus deu um filho, Deus deu uma filha, Deus deu uma família. E aí a pessoa parou de colocar força naquilo, na família. Parou de ter dedicação. Porque aqui eu estou falando da dedicação espiritual? Sim. Primeiro, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que ofertar, como eu já falei há 3 semanas atrás do Eucana. O Eucana, que era aquele homem que foi um exemplo para nós, que cuidou, que investiu, que pagou preços, que foi fiel a Deus, tendo uma mulher que ele amava que não gostava dele, tendo outra que amava ele que ele não amava ela, mas que só lhe dava filhos. A casa dele era desequilibrada, mas ele era equilibrado. E pela perseverança dele, a casa dele foi sendo equilibrada e abençoada. Amém? Então, nós precisamos aprender a não repetir a postura do Ezequias. Porque eu posso ter uma fé e eu posso estar indo muito bem, obrigado, em áreas da minha vida, mas na minha casa não. E por quê? Qual área que eu estou indo bem? Que áreas que eu estou indo bem? Qual área ou quais áreas que eu estou indo bem? Eu vou pedir para o pessoal colocar a tela para mim do retorno, porque o pessoal daqui hoje está... O pessoal está querendo ouvir o som do ar-condicionado aqui. Esse ventinho passando.
Qualquer coisa na sua vida vai bem na área que você investe nela. A área que você gasta tempo. Que tipo de tempo? Todos. Tempo para orar, tempo para buscar Deus, tempo para jejuar, tempo para se dedicar àquilo. É ou não é? Você olha tudo na vida da pessoa que está bem. Por que está bem? Ah, ela teve sorte. Não, não acredita nessas mentiras, não. Tem gente que tem uma vida já que alguém construiu para ela. Então, aquela pessoa desfruta de resultados que os seus antepassados plantaram, administraram bem, deram cultivo e então deram a eles. Que é disso que eu estou falando. Mas eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida, eu estou falando de caráter, eu estou falando de força, eu estou falando de resiliência. Eu estou falando de conceitos de vida bem estabelecidos e eles terem como base Deus e a palavra. Quantos filhos de cristãos hoje? Quantos filhos de cristão hoje? Que eles só dão um mau testemunho. É ou não é? Ó, a desculpa que alguns pais vão dar. Ah, é a personalidade, ah, é o jeito. Ah, não, cada um é cada um, cada um é cada um. Mas o que essa criança fala, como ela faz as coisas, com quais princípios norteando a vida dela, isso não caiu sobre ela, isso foi colocado nela. E aí é onde nós vemos Ezequias. Tem gente que está indo bem em áreas e está se enganando com esse ir bem. Acreditando que dinheiro, por exemplo, pode comprar tudo, pode comprar futuro. Dinheiro não compra futuro. Dinheiro compra coisas. Dinheiro compra uma boa escola, mas não compra uma boa educação. Ou não tem nenhum rico, milionário, tolo, estúpido, mal educado, grosso, grosseiro, imbecil. Não existe? Só existe a pessoa que não teve condição financeira nenhuma nesse estado, só isso. Quantas pessoas que até tem dinheiro, porque herdou do pai, herdou da mãe, porque a família tem um conglomerado de empresas, de negócios, né? Mas a pessoa é uma pessoa fútil, a pessoa é vazia, a pessoa é pobre, inclusive culturalmente, é mal educada, é completamente desequilibrada, despreparada. E por quê? Porque não houve, talvez os pais correram, trabalharam e fizeram e viajaram e deram prazer e deram experiências, né? Experiências épicas para os filhos. Ah, vamos para tal lugar, vamos viajar, vou comprar esse brinquedo, te dou essa experiência que você vive. Mas não transmitiram para eles valores. Não colocaram sua casa em ordem. E eu preciso estar aqui agora, ouvindo essa mensagem, pensando. Como pai, como mãe, o que ainda não está em ordem na minha casa? Eu tenho transmitido para os meus filhos valores espirituais? Tenho falado para eles sobre o Senhor? Tenho dado a eles, ou a ele, ou a ela, eu tenho dado exemplo de uma pessoa que crê em Deus? Tenho sido eu uma pessoa só? Uma pessoa justa, correta, sábia, equilibrada, uma pessoa comprometida com a família e não com coisas? Eu falo, de tempo em tempo, eu falo para minha filha, e faço ela repetir.
principalmente quando tem alguma coisa, quando tem uma festa, data de aniversário, data que alguém está vindo, que vai visitá-la, eu já sei que alguém vai trazer alguma coisa para ela, né? Porque criança tem tios, tem avós, avós, às vezes tem gente que ama e que gosta muito daquela criança, que você sabe. Sempre, quando eu tenho essa notícia antecipada de que alguém vai dar alguma coisa, principalmente que a pessoa vai dar pessoalmente, que a pessoa vai chegar, vai entregar, né? Que é aquele momento, quando eu sei disso antes, eu chego e falo, filha, repita comigo, pessoas são mais importantes do que coisas. Você entende o que eu estou falando? Aí ela diz sim. Eu falo, não, você não entende ainda, mas eu estou te falando, porque quando você tiver capacidade para isso, você vai entender. Então, está vendo isso aqui, essa caixinha, está vendo essa roupinha, está vendo esse tênis, está vendo esse brinquedo? Isso não é tão importante como a pessoa que está te dando. A sua vida não pode dar mais importância a isso do que aquilo. Não adianta eu esperar ela ter seus 15, 16 anos para tentar ensinar isso para ela. Eu vou falando agora, ela vai lembrar. Então, quando tem uma experiência, que há uma saudade, que o desejo é de fazer uma ligação, que às vezes quer saber da história daquela pessoa, que quer conversar, que tem algo na pessoa que gosta, como tem algo que não gosta, eu também me aproveito disso. Falar, aí sim, tá vendo? Olha, é isso que a gente tem que ter. A gente tem que viver com as pessoas. Tá vendo? Quer ligar isso? Vamos ligar. Vamos falar com tal pessoa. Isso, fala isso com ela, isso, ouve isso dela, tá vendo? Isso o que importa são as pessoas. Nos relacionamentos, o que importa deve ser as pessoas, e não as coisas. É ou não é? Senão, se eu não ensino isso para ela, eu não posso reclamar o dia da manhã se ela quiser casar com um cara pela casa que ele tem, pelo salário que ele tem, pelo carro que ele anda, pela roupa que ele veste, e não importar quem é esse cara. Que é o que tem pai e mãe agora, ai, meu filho está casando com essa mulher, ai, minha filha está casando com esse rapaz, mas você ensinou isso para ele? Você ensinou isso para ela? Você colocou essa parte da tua casa em ordem? Não, não coloquei, mas eu imaginei que ele estava vendo. Ele pode ver, mas se eu olho para uma coisa que eu não sei, o que adianta? O que adianta eu olhar para uma coisa que eu não sei o que é? Lembra de Isaías, lembra do eunuco etíope, que estava ali lendo, ele estava lendo o livro de Isaías. Aí o Senhor pega e arrebata e coloca o Filipe no caminho dele. O Filipe, o que você está lendo aí? Eu estou lendo o livro do profeta Isaías. E ele disse assim, você entende o que você lê? Ele falou, não, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Tem pai que precisa correndo. Tem pai que vai ter a graça de Deus, a dádiva, de receber de Deus ainda a oportunidade. Tem mãe que vai receber a dádiva, a graça de Deus, com a oportunidade de recuperar tempos perdidos. De pegar agora e instruir, de ensinar, de gastar tempo, de afiar aquele pequeno ser humano que está do seu lado. Em vez de ficar no celular, na televisão, em vez de só sair, vamos para o parque, vamos para a praia, vamos lá para o sítio ver animal, vamos agora para tal parque temático, vamos para tal país. Legal. Mas não é isso que ensina para a vida uma pessoa. É ou não é verdade? Mas é os princípios serem ativados naquela pessoa. Os valores certos serem inseridos. Você tem valores certos? Porque você tem, teus filhos terão? Terão ou não? Não. O Ezequias tinha valores certos. Tinha ou não tinha? Você vai morrer, Ezequias.
Ó, na parede, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho sido fiel, Senhor, eu tenho orado, eu tenho pagado um preço, eu tenho obedecido. Isaías, volta lá e fala para ele que ele não vai morrer não, ele vai ter mais 15 anos. Ele tinha valores. Mas ele transferiu esses valores para os filhos dele? Não, o Senhor estava dizendo, vai e coloca a tua casa em ordem. Ele tinha uma boa casa. Ele tinha uma boa família. Quem deu isso a ele? Deus. Mas como ele estava administrando o que Deus deu a ele? Como? Tem coisa que você tem, está aí, mas não é automático aquilo permanecer bom. Você precisa trabalhar em torno daquilo. Trabalhar com o que Deus tem te falado, com as palavras sendo reveladas para você. Cada entendimento a gente não pode guardar para si, a gente tem que pegar. E a primeira coisa, você tem filhos, é igual a gente falou semana passada, na mesa quando você estiver comendo com eles, quando você estiver no caminho com eles, quando você estiver parado com eles, quando eles se deitarem para dormir, você for dar o beijo boa noite, no teu trabalho, nas coisas boas, passa para os teus filhos, nas coisas ruins, terríveis, passa para os teus filhos. Quando você passa, você está colocando a casa em ordem. Quando você os ensina, quando você os educa, quando você acompanha e não deixa que eles corram soltos apenas aos cuidados da escola, do YouTube, do joguinho que eles gostam de ficar horas no celular se você deixar. Não, você olha ali, ele está parado, está calmo ali, né? Aquela coisa. Ah, está bem. É isso que está formando ele? É isso que está formando ela? É isso que está fazendo? Está definindo? É isso que está contornando o caráter dos seus filhos? Ou quem é que está fazendo isso? A babá? A professora da escola? O tio fulano? A tia fulana? E eu não estou dizendo que você tenha um irmão, uma cunhada, ou um cunhado, ou uma irmã, que não são bons, mas Deus deu essa herança para você. Você pediu, você buscou, você fez por onde. Agora coloca em ordem a tua casa. Coloca em ordem. E pega de onde você está. Não adianta agora lamentar, é porque passou um tempo, porque meu filho já tem tantos anos, porque minha filha já tem tal idade. Pega agora. Você que é um vô, uma avó, a mesma coisa. Pega teu filho, pega essa palavra, faz ele ouvir. Meu filho não é só isso não, minha filha não é só isso não. Você que plantou, e hoje você tem uma boa vida em determinadas áreas. Você que foi curado, viveu milagres, você tem testemunhos, você tem destinos curados para contar, você tem um vídeo para mostrar, Deus curou o meu destino. Olha, era para eu ser tal pessoa, hoje eu sou essa. Era para eu estar em tal lugar, hoje eu estou aqui. Era para eu estar morto, eu estou vivo. Está cheio de gente que teve e tem uma história maravilhosa para contar, um testemunho de grande livramento, uma história poderosa, mas que a casa está uma bagunça. E o que a gente vê nessa pessoa? Apesar da fé, para uma área, um tom de fé para algumas áreas, a gente vê o egoísmo. E uma pessoa egoísta, ela é vazia e infeliz. Como que o Ezequias, ele fala, não, boa é essa palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Mas e os filhos dele? Não, mas aí deixa. Tem vários pais hoje que são egoístas, do mesmo jeito que o Ezequias era. E não tome uma área da sua vida como base para ouvir essa palavra, porque o Ezequias estava vitorioso na saúde dele, tinha acabado de ser curado. O Ezequias tinha acabado de ser livrado do rei da Babilônia saqueá-lo. Mas o Senhor deixou claro que os filhos dele não seriam livrados.
E que preparo ele deu aos filhos para isso não acontecer nenhum? Não seja um egoísta. Não despreze a palavra do Senhor. Veja cada ponto da sua casa, da sua família, dos seus filhos, que você olhe e não vê um padrão espiritual, um padrão de acordo com a Bíblia, um padrão bíblico. Eu não estou dizendo que teus filhos têm que ter decorados os versículos, eu não estou falando de aquela coisa enfadonha, religiosa, doutrinária. Eu estou falando de caráter, eu estou falando de força em Deus, eu estou falando de uma pessoa que está sendo gradativamente preparada para a vida e que quando crescer vai saber o caminho que seguir e se tiver um vacilo vai saber o caminho para o qual se voltar, o caminho para o qual voltar. Por quê? Porque aprendeu bem isso durante a sua infância, porque aprendeu isso com consistência por parte dos seus pais. Deus quer que pessoas que estão relaxando com seus filhos, com a sua família, coloquem a sua casa em ordem. E se você é uma dessas pessoas, se você está começando a vida agora, seus filhos são pequenos ainda, eles nem sabem o que você faz direito, já pega essa palavra para que você não tenha resultados e um futuro, para que você não veja seus filhos num futuro como esse que aconteceu com os descendentes do Ezequias. Mas que você os veja cuidados, crescendo igual Jesus. Lembra o que a palavra fala de Jesus? Que ele crescia em estatura, quer dizer, o tamanho dele físico crescia, e em que mais que ele crescia? Em que mais? Sabedoria. Se nós transmitirmos sabedoria para os nossos filhos, eles vão crescer em sabedoria. Se nós transmitirmos temor para os nossos filhos, eles vão crescer em temor do Senhor. Não em temor de serem assaltados, não em temor do socialismo, não em temor dos bandidos, não em temor de morar em determinado lugar. Não, eles vão crescer no temor do Senhor. Se nós dermos bons testemunhos no dia a dia, na convivência, nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas reações, nas nossas respostas, nossos filhos vão crescer, dando bons testemunhos também, dando boas respostas, tendo atitudes que honram o nome de Deus, que agradam a Deus, que exaltam a Deus, que dão ao Senhor alegria, porque a alegria do Senhor é ver a nossa força. Então você tem que ser essa pessoa, forte, temente, uma pessoa generosa, não egoísta, não mesquinha, avarenta, uma pessoa que os teus valores são Deus e as pessoas, começando pela tua família e depois as pessoas que Deus colocou à tua volta. E não que os teus valores são dinheiro, imagem e o que vem depois. Não. Eu concluo com a palavra que o Senhor diz para Ezequias. Exatamente, ponha a casa em ordem. E veja que essa notícia veio para ele com uma notícia trágica junto, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Então, quantos aqui que de repente estão recebendo essa notícia junto com uma notícia ruim? E você não precisa reverter só uma delas, reverta as duas. Quando Deus dá uma palavra como essa, Deus dá graça e unção para nós revertermos tudo que está envolvido. Então, às vezes você pensou que o teu problema era um e, na verdade, teu problema é mais abrangente. Pega a palavra, trata essa área que parecia para você que era o único problema, que tem gente que é o financeiro, tem gente que é a saúde, tem gente que é a área profissional, mas o Senhor está dizendo, não é só isso não. Isso é o que te toca. Isso é o que mexe com você. Mas eu quero que você coloque a força agora para colocar essa área no lugar, mas colocar a tua casa em ordem também. Amém?
Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração, com você, do que Deus está falando exatamente? De que área? De quem? Do que está bagunçado na sua casa? O que está fora do lugar? O que está desorganizado? Talvez você ouça essa palavra e ainda tenha dificuldade. Fala para Deus, Senhor, me ajuda a ver. Tem coisas que a gente ouve, a gente já sabe, não, eu vou me voltar para Deus, eu vou orar por isso, e eu vou jejuar por isso, eu vou dar a Deus condições para isso. Mas às vezes a gente ouve, por exemplo, eu já ouvi gente falar, eu ouvia o culto dos pais e filhos para ver se tinha alguma coisa, e mais para oração, para abençoar meus filhos. Amém, vamos orar. Mas não adianta você só receber a oração dessa intercessão, desse trabalho, desse horário, e as direções que a palavra está te dando não serem colocadas em prática, não serem aplicadas na sua vida. Você precisa colocar ambas. Receber as orações, trazê-las para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos. Mas também pegar as direções que está recebendo e aplicá-las. Pegar, se você é um egoísta e está percebendo isso agora, Senhor, me ajuda agora a começar a fazer coisas que eu não fazia. A agir em pontos que eu não agia. A ter, meu Deus, um comportamento realmente amoroso. Porque amor não é o que eu falo para os meus filhos. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Amor é a obra que eu entrego. Amor é a atitude que eu tenho. Amor é a capacidade que eu tenho de tirar de mim e dar para ele. Dar para ela. Deus não fala de amor para nós. Ele mostra o amor dele por nós. Mostrou da maior forma de todas, dando o seu filho, para que por causa da morte dele, nós não sejamos condenados. Pede para o Senhor agora o discernimento necessário, a força que é devida, para não ficar mais, sabe, adiando, que pode começar hoje já, o dia está no meio-dia. Tem coisas que você já deve sair daqui já fazendo. Estabelecer qual horário que você vai estar lá, na sua casa, com seus filhos, fazendo o que? O que você vai fazer? O que você não fazia antes, que você vai começar a fazer? Que ensinamentos que você vai transmitir para eles? Que valores que você vai inserir na vida deles? Que experiências agora que você vai dar a eles para que eles sejam preparados? Que mudança que precisa ser feita na rotina deles para que os valores certos estejam no lugar certo? Que é a mente e o coração deles. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, pedindo que o Senhor ajude a cada um de nós pais a sermos diferentes do que foi o Ezequias, a não sermos egoístas, e se somos, meu Deus, na área, no ponto, nos horários, nas oportunidades que temos sido, meu Deus, egoístas, eu peço, nos ajuda agora, quebranta esse coração, quebranta, meu Deus, coloca temor na nossa mente, para que venhamos, meu Deus, dar ao Senhor
para que venhamos fazer, em nome do Senhor, meu Deus, o que o Senhor requer de nós, o que o Senhor está determinando para nós, que venhamos dar, fazer, entregar, que venhamos nos dispor. E se está faltando força, energia, eu quebro agora, meu Deus, esse espírito do desânimo, da preguiça, que domina a vida de alguns pais, o egoísmo que tem travado, meu Deus, que é uma cegueira que alguns têm, que eu declaro que caia por terra em nome de Jesus, para que esses filhos não continuem sendo privados do melhor que esses pais podem lhes entregar, de sabedoria, de temor de Deus, de experiências que os tornem fortes, resilientes, sábios, tementes, poderosos nessa terra, para que eles não fiquem à mercê de um futuro instável, para que não sejam dominados, subjugados, para que não se tornem eunucos a ponto de não poderem frutificar, como se tornaram os filhos de Ezequias. Quantos, Senhor, hoje tem filhos que não frutificam, que foram, meu Deus, inutilizados, que foram, Senhor, facilmente foram esterilizados, se tornaram, meu Deus, estéreis, porque os pais não lhes prepararam, os pais não colocaram neles os valores para que eles se tornassem pessoas fortes, dominantes e não dominadas por qualquer valor, por qualquer cultura, por qualquer pessoa. Senhor, se tem faltado essa visão, essa percepção, eu te peço agora, dá, de forma que essa pessoa perceba, veja, que ela sinta o que ela tem que sentir agora, que ela veja o que ela deve ver agora, para que ela faça, meu Deus, o que ela pode fazer, ainda pode, ainda há tempo, ainda há oportunidade, ainda há receptividade da parte da família dela, para que ela coloque essa família, para que ela coloque essa casa em ordem. E eu conto, meu Deus, com a unção do Senhor. Eu conto com a direção que essa palavra nos dá, meu Deus, para nos ajudar, a cada um de nós, a começar por mim, a colocarmos, meu Deus, nossa casa em ordem, nossa família em ordem, para fazer a Tua vontade, não a nossa, para dar ao Senhor condições, e não, meu Deus, tirar as condições que o Senhor tem nos entregado nas mãos. Eu abençoo, meu Deus, aqui agora cada família. Eu apresento ao Senhor, meu Pai, a vida de cada uma dessas crianças, que eu peço, olha para elas, meu Deus, se o meu olhar agora é capaz de vê-las, eu peço, coloca o teu olhar sobre cada uma delas, e eu peço, meu Deus, livramento para aquelas, Senhor, que estão hoje num laço, aquelas que estão caminhando para armadilhas imorais, armadilhas de mentira, armadilhas comportamentais, armadilhas em casa, no meio, meu Pai, da família, no meio dos parentes, armadilhas nas escolas, armadilhas no mundo. Livra os nossos filhos, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha, meu Deus, guardar cada um deles, porque se os nossos olhos não estão sobre eles 24 horas, os teus olhos estão, meu Deus, e eu declaro cada uma das nossas crianças sendo as meninas dos teus olhos, e que sobre elas, meu Deus, tem uma redoma, guardando, protegendo, abençoando. Eu peço, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos filhos, nos dando, meu Deus, condições, força, visão, inteligência, sabedoria, temor do Senhor, nos dando a disposição certa, para o ensinamento certo, meu Deus, para a semeadura certa, para contrariarmos, meu Deus, o Ezequias que ainda existe em nós, para que não tenhamos, meu Deus, um tom de fé para uma área, e que não sobre o mesmo tom de fé para os nossos filhos. Eu peço, meu Deus, bênção sobre eles, que o Senhor faça com que os nossos meninos sejam bons homens, bons filhos, bons irmãos, bons maridos, bons pais, meu Deus, bons profissionais, bons líderes,
Que o Senhor faça, meu Deus, que as nossas meninas sejam boas filhas, boas irmãs, boas amigas, boas mulheres, boas esposas, boas mães, que se casem com um bom homem, que os nossos filhos se casem com boas mulheres, que o Senhor, meu Pai, prepare entre nós, como ensinou os israelitas a fazerem, e que não tenham, meu Pai, a armadilha que teve o Sansão de buscar mulher entre, meu Deus, as filisteias. Nos dê, Senhor, esses livramentos. Dê a cada um de nós e coloca nos nossos filhos, quando for a hora, meu Deus, o sentimento certo, a visão certa, para a pessoa certa, que desde já o Senhor os livre de armadilhas do mundo, que eles estejam guardados, que guardem, meu Deus, para o Senhor a virgindade, para entregar, meu Pai, no Senhor a sua vida, meu Deus, de fazer a sua aliança, aquele homem apenas com a sua mulher, aquela mulher apenas com o seu homem, aquele ou aquela que o Senhor prepara para eles. Abençoa, meu Deus, nossos filhos na escola, que eles aprendam, meu Deus, as matérias, mas que os valores venham do Senhor, que eles aprendam, meu Deus, sobre português, matemática, ciências, história, geografia, física, química, mas que os valores de vida venham do Senhor e que o Senhor transfira para nós o que nos falta ainda, para transferirmos para os nossos filhos. Abençoa, meu Deus, as crianças que estão enfermas, doentes, e eu declaro que elas sejam livres, que elas sejam livradas, libertas, curadas, transformadas, abençoadas, e que elas se levantem, como o Senhor levantou a filha de Jairo. Eu declaro, Talitá cumi, menina, se levante. Que pessoas e crianças agora sejam curadas, libertas, meu Deus, que recebam essa oração e que se levantem de uma cama, de um leito, de um hospital, que sejam animadas, que sejam restauradas. Abençoa, meu Deus, todas essas crianças, abençoa os nomes das crianças que estão em cada livro de oração. Abençoa cada uma, meu Pai, que tem agora o seu nome sendo gritado, clamado, profetizado, declarado por um pai, por um irmão, por uma mãe, por um avô, uma avó, um tio, por um vizinho, um amigo. Eu declaro e concordo com cada oração. Eu declaro o Senhor operando, abençoando, transformando. Eu declaro bênçãos sobre as famílias. Eu declaro bênçãos sobre a vida das nossas crianças. Em nome de Jesus, eu tomo posse dessa bênção para minha casa, e eu declaro que cada casa, representada por um nome, por uma fotografia, por uma pessoa ouvindo essa oração e essa palavra, por a cada um, meu Deus, e cada uma que está aqui na tua casa, por cada um que ora, intercede de onde estiver, que a sua casa também receba essa unção, essa bênção, e que receba, meu Deus, a firmeza, para que assim como o Senhor deu a Davi, que a nossa casa também seja uma casa firme, em nome de Jesus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.